Hey guys, what is up? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal aqui, Brick and Roll no YouTube. No vídeo de hoje a gente vai aprender como se pronuncia esses verbos que terminam com ed no passado em inglês. Os famosos aí verbos regulares do inglês. Esse é um tema super bacana de você aprender e dominar porque, veja bem, quando você souber a pronúncia certa desses verbos aí no passado, o seu problema de sotaque, se é que você tem um problema de sotaque, ou se você quer melhorar o seu sotaque, ficar mais parecido com o inglês dos nativos, esse problema vai ser aí um tanto quanto, né, pelo menos de uma parcela desse problema vai ser resolvida, tá? Muito brasileiro tem sotaque justamente por colocar esse ed no final dos verbos de forma bem carregada, bem puxada, puxando aqui para o nosso português. Throw the match by keep playing the left, the right, in the middle, have one best opportunity for score. Então na aula de hoje eu vou te mostrar como que isso acontece e qual que é a forma certa de você pronunciar esses verbos no passado em inglês. Alright. Olha só, eu já vou começar aqui fazendo uma analogia com o português, tá? O que acontece no português? A gente é acostumado a relacionar alguns sons. Quando a gente é bebê, criancinha ali aprendendo a falar português, antes de saber qualquer tipo de gramática ou de regra gramatical em português, você relaciona alguns sons com o passado, automaticamente. Normalmente esses sons onde o verbo termina com i, como por exemplo, comi, vi, saí, menti, assisti, enchi. Veja, todos esses verbos terminam com i, você, bem, automaticamente sabe que está falando o quê? Do passado. Eu ouço, eu ouvi. Eu assisto, eu assisti. É ou não é? E a gente tem também, além do final i, o final ei. Falei, cantei, acordei, levei, questionei, contratei, matriculei, certo? Sempre se referindo aí ao passado. Então a gente tem o i e tem o ei. O que acontece? Acontece que no inglês existe mais ou menos uma regra parecida. Essa regra acontece com os verbos regulares, tá? Os famosos verbos que terminam com ed no final. E qual que é o som que no inglês remete ao passado? Assim como no português a gente tem o i e o ei, qual que é o som do inglês? O som do inglês é o t. Ou seja, quando a criancinha ali está aprendendo a falar inglês e ela ouve isso no final de um verbo, ela automaticamente sabe que aquilo está se referindo ao passado, certo? Então é importante ver o som, é justamente como eu falei, é um som mais sequinho, certo? E no português, o brasileiro falante de inglês tem a mania de carregar esse ed e falar ed, né, ao invés de certo? Então, olha só, vou passar aqui com você alguns verbos, alguns exemplos disso e como que você vai fazer para pronunciar esses verbos no passado, beleza? É o seguinte, a gente vai ter duas situações, tá? Eu vou simplificar isso aqui para você, meu querido e minha querida. Duas situações. A regra geral, tá? É a primeira situação e a exceção a essa regra é a segunda situação. Tem muita gente que gosta de falar sobre uma vibração na garganta. Quando a garganta vibrar, você vai fazer de um jeito. Quando não vibrar, você vai fazer de outro. Olha, não foi assim que eu aprendi na prática. E eu acho que você não precisa entrar nesse nível de detalhe. Até porque vai ficar pensando ali, lembrando se a garganta está vibrando ou não está vibrando. Quando você estiver falando inglês, vai ficar muito difícil. Então vem comigo, vai por mim. Regra geral e exceção. Alright, let's do this. Regra geral, o som vai ser exatamente como eu acabei de te falar. É um som seco. Esse ed no final é seco, é d. Exemplos. I like, I liked, liked. Percebe? Não é liked, I liked. Eu escuto muito brasileiro falar dessa forma, porque no português a gente puxa para esse lado, né? Ed, I liked. Não, I like, presente, I liked. Passado, liked. Call, called. Stuff, stuffed. Rob, robbed. Hug, hugged.
climb, climbed, love, loved, loved, allow, allowed, allowed, watch, watched, touch, touched. Percebe? Regra geral, esse é o som que você vai usar para colocar os seus verbos aí no passado, tá? Verbos regulares. Certo? Muito bem, eu falei que tinha uma exceção, né? Qual é a exceção? Essa exceção? A exceção é simples. Para verbos que já tenham, na sua forma normal, na sua forma ali do infinitivo, já tenham um som de D ou de T, um som que pareça com esse D, certo? Para esses caras, você vai ter um som um pouquinho diferente no final. Ao invés de T, você vai ter um D, 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 tá? Por quê? Porque não tem como você repetir o mesmo som no final do verbo. Então, por exemplo, aqui o verbo need, 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 tá? Precisar, to need, I need. Ficaria muito estranho você falar needed, needed, needed. Nem daria para pronunciar desse jeito, certo? Então, os verbos que têm esse som, need, need, want, want. Como é que você faz? Você coloca esse the no final. Então, need fica needed, 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 tá? Percebe? Ainda é muito longe do needed, needed, que a gente quer falar, né, por ser falante de português. Não, needed, needed, needed. Outros exemplos, date, dated, dated, wait, waited, waited, heat, heated, heated, hate, hated, hated, want, wanted, wanted. Alright? Então percebe, esses caras que já têm a terminação com o som de D ou de T no inglês, que já é muito próximo ao ED da regra geral, o D, D, D. Para esses caras, você vai acrescentar esse a D no final do verbo. Alright? A D, a D. E aí, fácil ou difícil? Vai por mim, vai nessa linha que é sucesso, que você não vai errar. Regra geral e exceção. Alright? Tenta o máximo possível evitar puxar para aquele ed que a gente gosta de fazer. Ed não existe no inglês, é capaz de você não ser entendido. Tá legal? Tenta sempre fazer o som bem fechadinho, bem contraidinho. Lembrando que para exceção, para verbos que tenham som de D ou de T, você vai acrescentar um a D no final. Alright, that's all for today, guys. Espero que vocês tenham curtido essa dica valiosa de pronúncia. Alright, aproveita para se inscrever no meu canal se esse vídeo foi legal, foi bacana, agregou para você. Dá o like, diz aqui para mim o que você achou. Alright, e eu te vejo no próximo vídeo.